E aí, gente de Deus, tô aqui pegando um sol, tô esperando o pastor, vai vir. Olha só aqui, tô com uma vista aqui muito boa aqui. Ai, deixa eu deixar minha água aqui. Opa! Olha lá, brincadeira com o carro ali. Olha só a vista que nós temos aqui, uma cidadezinha, olha as casinhas aqui na frente. Bacana. Pegando um sol aqui, porque aqui dentro do meu quarto aqui tá... Olha, hoje eu tava pensando sobre a questão do Rio Grande do Sul, né? Deixa eu encostar mais aqui pra ver se eu pego um pouco mais de sol. O Rio Grande do Sul é um estado que tem 26% de evangélicos, né? O estado inteiro. Somente Porto Alegre existe aí... Eu não olhei os dados, mas o pastor estava falando que o estado inteiro tem mais de... Vou ver se eu coloco aqui para vocês aqui o número exato, né, segundo o censo dos habitantes do estado do Rio Grande do Sul. Aproveitar para dizer aqui, antes de eu entrar no assunto aqui, ontem o culto foi muito bom. Nós somos uma igreja aqui fora da cidade, muito bom. Me fez lembrar aí, me fez lembrar o culto de ontem. Algumas lugares que a gente trabalhou no Nordeste, né? Que a gente fazia culto naquelas cidadezinhas, naquelas igrejas fora da cidade, mas assim, um povo muito amável, gente, muito bom, né? Foi assim, muito abençoado ali o momento ali. Então, só a capital, que é Porto Alegre, a capital, e tem as comunidades não, mas o povoado ao redor, né? Nós temos aí em torno aí de Porto Alegre, tem 1.700.000 habitantes. É muita gente, né? Mas assim, eu dei o dado de Porto Alegre, aliás, eu dei esse dado do Rio Grande do Sul como a capital, aliás, o Rio Grande do Sul como estado que tem 26% de evangélico. Mas a gente vê assim um problema nessa distribuição das igrejas. A gente vai vendo que em alguns lugares existe um crescimento da igreja evangélica e em outros lugares que não, né? Porto Alegre mesmo é uma capital, é a capital que tem menos evangélicos do Brasil, né? Nós temos aí em torno aí de 11%, né? Então, amado, eu não tô com o meu tereré, né? Era para ter trazido o tereré. Tem o irmão Ricardo. O irmão Ricardo lá de Loanda, do Paraná, ele tá sempre viajando, né, a serviço do trabalho dele. Um abraço, irmão Ricardo, Deus abençoe, irmã Amanda. E aí ele, quando viaja, eu tava na casa dele um dia, e ele tava saindo para viajar, acho que para ir pro norte do Brasil, sei lá, o trabalho dele. Aí ele levanta o tereré, não vou achar, né? Aqui eu acho que eu acho erva de tereré. Chimarrão normal, todo mundo toma chimarrão. Mas, amada, eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei, eu tava fazendo uma pesquisa, eu procuro pesquisar bastante como a gente trabalha com literatura e com missões estrangeiras que estão lá nos Estados Unidos, lá na Irlanda, essas missões. A gente tem que pegar dados, números concretos que tenha na internet, porque eu vou fazer um informativo. Eu vou fazer o meu informativo e vou apresentar, né, a necessidade de um determinado lugar. Eu tenho que apresentar números concretos, tá? Então eu tenho que fazer esse levantamento, tenho que estudar um pouco, ver números, porcentagens, não é na base do achismo, nem da emoção, né? E eu passo essas informações para essas missões. Eles vão pela internet pesquisar, tá? E vai batendo e a gente vai chegando a um acordo de poder fazer para fazer a impressão, para poder enviar o material e etc. Então assim, tem um processo para isso e é muito importante, né, a gente ter esses dados e procurar entender, né, se a gente, no nosso caso aqui, no caso do Rio Grande do Sul, se existe uma falta do crescimento do evangelismo, do evangelho, né, aqui no Rio Grande do Sul, a pergunta é por que está tendo essa dificuldade, né? O que está acontecendo que as igrejas não estão crescendo tanto? Eu estava vendo um livro, isso na internet, o nome do livro até anotei aqui, deixa eu
pegar para vocês aqui. Desafios e possibilidades para a comunicação do evangelho entre a cultura gaúcha, né? De Giovanni Schubert. Schubert, se não me engano, o nome do complicado, que eu acho que é meio alemão, né? Giovanni Schubert. Esse irmão desse livro aí, anota aí. Desafios e possibilidades para a comunicação do evangelho entre a cultura gaúcha. Então esse irmão, ele defende o seguinte, que a igreja, ela tem que trabalhar muito mais para inserir na cultura gaúcha, né? Então no livro dele, ele vai falando sobre isso. Eu dei uma lida rápida, tá? Não li todo o livro, mas ele deu uma lida rápida e nesses pontos o irmão defendia essa tese aí, que a falta do crescimento da igreja evangélica, principalmente no Rio Grande do Sul, é a falta da interação da igreja evangélica, de uma maior interação da igreja evangélica no meio da cultura gaúcha, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Eu achei interessante essa posição, por mais que eu tenha um pensamento, sabe? É bom a gente ter um pensamento crítico, né? Não dizendo que o irmão estava errado, não sei o que, não é isso. Eu achei muito interessante o livro. Eu vou até dar uma lida um pouquinho mais. É muito bom, você que é interessado em missões nacionais, você entender essas diferenças, você entender um pouco essas diferenças culturais dentro do Brasil. No meu ponto de vista, olhando um pouco para a igreja evangélica, pelo menos as igrejas que eu tenho tido contato no sul do Brasil, e não apenas no Rio Grande do Sul, mas vamos falar do Rio Grande do Sul, a gente está aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então, olhando um pouco a situação das igrejas evangélicas aqui no Rio Grande do Sul, eu creio que existe um certo problema numa comparação nas estratégias de trabalho com outras regiões do Brasil, tá? Então, vamos dizer, a igreja evangélica daqui, ela tem comunicação com a igreja da Bahia, tem comunicação com a igreja do Rio de Janeiro, ela tem comunicação com a igreja do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, e muitas vezes começa a ter compartilha, né, em conferências, nas convenções, e isso é compartilhado de certo modo, uma estratégia de trabalho, de como trabalhar. E existe aquela coisa, né? O pessoal lá do Belém do Pará está trabalhando assim, estão fazendo tal coisa e está dando certo. Vamos fazer aqui também. Amado, você já parou para pensar como é que é a formação da sociedade lá de Belém do Pará, o povo, como é que é a formação do povo, a mentalidade do povo, a cosmovisão do povo de Belém do Pará, com a sociedade daqui, o povo aqui do Rio Grande do Sul? Você já parou para pensar essa formação? É totalmente diferente. Você querer fazer algo assim, é o meu ponto de vista, tá? Se você discorda, tudo bem, não tem problema nenhum, é o meu ponto de vista. Mas você querer fazer isso, é a mesma coisa que alguém que vai trabalhar, vou dar um exemplo aqui, pegar duas culturas que não tem nada a ver. Alguém que vai trabalhar na África, usou um sistema de trabalho, de aproximação, de conexão com o povo africano, com o país NY lá, que quando a gente fala de África é um retalho de povos ali, tá? Eu falo África assim no continente geral, né? Mas o África, cada povo tem uma visão diferente. Mas vamos pegar a África e vamos pegar a Europa. O camarada é acostumado a trabalhar na África, ele tem uma estratégia de aproximação, de conexão com o povo africano, e aí deu muito certo. Aí ele sai da África e vai para a Europa e tenta pegar aquela mesma estratégia que ele usou na África e na Europa, e ele vai na África, né? E ele vai utilizar na Europa. Eu faço a pergunta para você: vai dar certo esse negócio? Tá? Vai dar certo? Com certeza que não, tá? Porque a estrutura social da África é totalmente diferente, amado, tá? Então tem que haver uma reformulação, tem que ter um pensamento completamente diferente para que você possa chegar na Europa, entre os povos alemães. Vamos dizer que você vai trabalhar lá na Alemanha, você vai lá trabalhar entre os povos italianos, você vai trabalhar entre o povo português,
Então tem que mudar completamente a estratégia de aproximação, de abordagem, de conexão, você se conectar com as pessoas e ter uma linguagem. A cosmovisão é uma linguagem. Esse é o grande problema, sabe? As pessoas acham que comunicação é só você aprender a língua, você fala o idioma daquela pessoa e a pessoa vai comunicar o evangelho à pessoa. Irmão, existe a chamada cosmovisão. A cosmovisão é como aquela pessoa está vendo o mundo. Então nós temos aqui no sul do Brasil comunidades formadas por alemães. Nós temos cidades inteiras praticamente formadas, né, por alemães aqui. Nós temos lugares onde o povo fala o polonês, os polacos, né? Eu acho que os polacos estão mais pro lado do Paraná, mas aqui também tem, são os poloneses. Nós temos os italianos aqui. Nós temos também um povo, os quilombolas, que são os negros, né? Olha só a diferença. Como é que você vai trabalhar? Se você vai trabalhar, usar uma estratégia de aproximação que você utilizou na Bahia, entre o povo quilombos na Bahia, e você vem para os quilombos daqui do Rio Grande do Sul, tudo bem, você tem experiência para isso aí. E aí fica a pergunta, por que a igreja do Rio Grande do Sul não consegue trabalhar com os quilombos, com o povo quilombola? Por causa dessa diferenciação cultural, essa falta da conexão da cosmovisão, tá? O povo está fechado dentro de uma cultura, eles têm uma visão de mundo ali nos quilombos, né, que são descendentes de escravos, etc. Então aqui, estão dentro daquela... Isso aqui a gente pode até falar depois, fazer um vídeo falando sobre isso aqui. Aqui tem um quilombo, aqui na cidade tem um quilombo, acho que uns 10 quilômetros daqui. Tem um quilombo de São Miguel do Preto, se não me engano, São Miguel do Preto. Vou fazer um vídeo falando sobre isso aí, muito interessante. E aí nós temos a formação do povo aqui nessa cidade. Nós temos italianos, nós temos alemães, nós temos portugueses. E querendo ou não, essas pessoas, elas trazem na essência delas, isso passar de pai para filho, essa forma de viver, a forma de enxergar o mundo, a forma de construir a própria vida deles, tá? E se você não tiver uma adaptação, então não vai adiantar você pegar uma estrutura, um sistema de trabalho utilizado, não sei, lá no Rio de Janeiro, e tentar vir para cá e implantar. Tem que haver uma adaptação, tem que orar ao Senhor realmente para buscar de Deus, né? Uma forma de conexão. Como é que você vai se conectar com o povo local, gerar conexão com eles, falar do evangelho para essas pessoas, né? Na linguagem de cosmovisão dele, porque a cosmovisão é a segunda linguagem de um povo, irmão. A primeira é a língua deles, aqui o povo fala português, né? Tem comunidade aqui que fala alemão, né? Como eu já falei, tem comunidade que fala polonês também, né? Então, cidades, né? Muita gente fala o alemão ou polonês, isso é comum aqui na região sul do Brasil. Então, tem que haver uma adaptação, tá? É por isso que é muito interessante você trabalhar com a literatura, né? Porque a literatura, mano, ela chega nas pessoas, a mensagem vai chegar nelas, até aquelas pessoas, de uma forma contextualizada. Interessante, né? Quer dizer, você pega um folheto ali, escrito, e o folheto não tem, a não ser se você colocar figuras, né? Mas o folheto, de certo modo, ele não tem sotaque, ele não tem cor de pele, entendeu? Ele não tem costumes culturais. Então é a mensagem chegando até aquelas pessoas de uma forma na linguagem delas, tá? E vamos dizer, contextualizada na realidade delas. Isso é muito interessante, tá? É por isso que a gente anima, né, a igreja a utilizar a literatura, né? Um brasileiro, vamos dizer, pode sair daqui, vai na Europa, faz a distribuição para o europeu, a mensagem vai chegar contextualizada na língua deles. Olha, eu não falo alemão, mas se eu for para a Alemanha, eu levo a literatura alemã, tá? E aí eu distribuo para os alemães, e aqui dali a mensagem vai chegar contextualizada, né, na realidade deles e etc. Agora, se eu for gerar conexão com essas pessoas, a coisa diferente, tá? Então aqui, finalizando meu vídeo aqui, é um ponto que a gente tem que orar ao Senhor, né, para que Deus possa nos dar sabedoria
É minha opinião aqui, tá? Sobre uma observação que a gente tem, andando um pouco pelo Brasil de um lado para o outro, né? É muito importante para a igreja brasileira ela trabalhar um pouco mais nessa questão da adaptação local para gerar conexão. Amém? E termino dizendo, amado, se você quiser acertar, procure sempre trabalhar com a literatura, tá? A literatura é impressionante. Você pode usar essas outras formas que eu comentei, né? Você trabalhar mas a literatura ela chega contextualizada, né, com as pessoas, e a mensagem do evangelho, tá? Vai chegando às pessoas. É claro que a pessoa ela é impactada pelo evangelho mediante a mensagem que é trazida na literatura. Depois essa pessoa ela precisa ter a aproximação da igreja. Aí vai valer tudo isso que eu estou falando. Trabalhar para ter a aproximação, conexão, né? E poder chegar até essas pessoas. Bem? Fechou? Muito bom conversar. Deixa eu mostrar aqui um pouco aqui mais. Eu vou fechar aqui meu vídeo. Olha aqui a minha rua aqui. Onde é que eu tô aqui? Tô aqui na sacada. Olha só. Tá? Tá bom? Gente, um abraço. Tô esperando o pastor, ele vai chegar já aqui. A gente vai sair. E continue acompanhando nossos vídeos aí. Se você quiser receber, ó, finalizando aqui, se você quiser receber nosso... Opa! Porta aqui, Jesus. Se você quiser... A porta daqui. A porta. Se você quiser receber os nossos informativos, para você acompanhar um pouco por e-mail, né, os informativos que a gente vai fazendo, o trabalho que a gente está fazendo, é o primeiro link aqui na descrição, tá? Tem escrito informativo missionário. Aí você clica, coloca o teu e-mail, teu nome, teu e-mail, tá? Faz todo o cadastro. E aí sempre que eu tiver e-mail novo falando do trabalho, eu vou estar mandando para você. Bom, um abraço, Deus abençoe.